Imagine os laboratórios da 3M hoje. Cientistas em jalecos brancos testando adesivos que grudaram nossa civilização moderna, desde fitas dupla face até colas que resistem ao espaço sideral. Máquinas de precisão misturam polímeros sintéticos, enquanto computadores calculam viscosidade e tempo de cura com precisão milimétrica. Cada produto passa por milhares de testes antes de chegar às prateleiras, respaldado por décadas de pesquisa química avançada. Agora, retroceda 70 mil anos. Nas cavernas úmidas de Blombos, na África do Sul, um Homo sapiens manipula cuidadosamente uma pasta avermelhada feita de ocre, seiva de acácia e fragmentos de osso moído. Ele não usa jaleco, mas sua concentração é idêntica à do químico moderno. Não tem equipamentos sofisticados, mas seus dedos experientes sentem quando a consistência está perfeita. Está criando o primeiro adesivo multicomponente da história humana. Uma cola que fixaria pontas de lança com precisão mortal e daria origem a uma revolução tecnológica que mudaria para sempre o destino de nossa espécie. Naqueles dedos manchados de vermelho pulsava a mesma genialidade que hoje move as indústrias químicas globais. A mesma curiosidade que leva engenheiros a testar centenas de fórmulas até encontrar a combinação perfeita. Porque antes da 3M existir, antes de qualquer corporação sonhar com adesivos sintéticos, nossos ancestrais já eram mestres da ciência da adesão. Eles tinham laboratórios a céu aberto, departamentos de P&D em volta de fogueiras e centros de distribuição que se estendiam por continentes inteiros. E a história dessa empresa paleolítica é muito mais fascinante do que qualquer case de sucesso moderno, porque cada inovação significava a diferença entre vida e morte, entre a extinção e a conquista de um planeta. O laboratório primitivo, descobrindo a química da sobrevivência, entre 100 mil e 70 mil anos atrás, em territórios que hoje chamamos de África do Sul, Quênia e Israel, pequenos grupos de Homo sapiens começaram a enfrentar um problema técnico complexo. Como fixar pontas de pedra a hastes de madeira de forma que não se soltassem no momento do impacto? A caça estava ficando mais sofisticada, os animais mais esquivos e a margem de erro cada vez menor. Uma ponta que se soltava no momento crucial não significava apenas perder a presa, podia significar perder a vida. A solução veio da observação minuciosa da natureza, mas também de uma capacidade única de experimentação sistemática. Eles perceberam que certas seivas endurecem quando expostas ao calor controlado, que fibras vegetais se tornam mais resistentes quando torcidas em padrões específicos, que alguns óxidos minerais, quando misturados com materiais orgânicos, criam uma pasta que adere com força surpreendente e mantém flexibilidade suficiente para absorver impactos. O arqueólogo Lynn Wadley, da Universidade de Witwatersrand, descobriu evidências fascinantes desse processo no sítio de Sibudu, na África do Sul. Restos microscópicos de adesivos com 70 mil anos revelaram receitas complexas que fariam inveja a qualquer laboratório moderno. Ocre vermelho como base estabilizadora, resina de podocarpos como agente aglutinante principal, fibras vegetais cuidadosamente selecionadas para dar resistência estrutural. Uma fórmula que exigia não apenas planejamento e experimentação, mas conhecimento químico intuitivo sobre como diferentes materiais interagem em nível molecular. Mas o mais impressionante são os detalhes técnicos descobertos por Wadley e sua equipe. Análises em microscópio eletrônico revelaram que esses adesivos paleolíticos tinham estrutura heterogênea intencional.
diferentes densidades em diferentes camadas, criando pontos de flexibilidade estratégicos. Era uma engenharia de materiais sofisticada que antecipou em dezenas de milhares de anos os princípios que hoje usamos para criar materiais compostos em laboratórios de alta tecnologia. A revolução dos materiais compostos. Mas a genialidade paleolítica ia além de simplesmente colar pedra na madeira. Eles estavam inventando os primeiros materiais compostos da humanidade. Combinações de substâncias que, juntas, criavam propriedades superiores às de cada componente isolado. Era o nascimento da ciência dos materiais, mas em uma versão que dependia inteiramente de observação, intuição e experimentação prática. Visualize a cena com mais detalhes. É uma tarde quente, há 60 mil anos nas planícies do que hoje é Botsuana. O ar vibra com o calor, mas uma brisa suave traz o aroma de gramíneas secas e flores selvagens. Um grupo de Homo sapiens se reúne em torno de uma fogueira cuidadosamente controlada, onde brasas vermelhas fornecem calor constante, sem chamas altas, que poderiam queimar os materiais delicados. Uma mulher de meia-idade, respeitada pela comunidade por seu conhecimento técnico acumulado ao longo de décadas, aquece cuidadosamente uma mistura de resina de árvore com cera de abelha em um pequeno recipiente feito de casca de baobá. Seus olhos experientes observam cada mudança na textura, cada bolha que se forma na superfície. Ela sabe exatamente quando a mistura atinge a viscosidade ideal. Um conhecimento transmitido por sua mãe, que aprendeu com a avó, numa linhagem de expertise que se perde nas brumas do tempo. Enquanto isso, um jovem aprendiz prepara fibras de tendão animal com precisão cirúrgica, separando-as em filamentos uniformes, usando ferramentas de pedra afiadas como bisturis. Cada fibra é testada individualmente, puxada, torcida, examinada contra a luz. Apenas as melhores são selecionadas para a mistura final. Outros membros do grupo preparam o ocre vermelho, moendo-o em pedras lisas até obter um pó fino como talco. Mas não é qualquer ocre. Eles sabem que apenas o mineral extraído de certas formações rochosas tem a composição química ideal para suas receitas. É conhecimento especializado, transmitido através de gerações, sobre geologia aplicada sem que eles nem sonhem que isso tem nome. Eles não sabem que estão criando o equivalente pré-histórico dos materiais de alta performance que hoje usamos na indústria aeroespacial. Não sabem que estão manipulando forças intermoleculares e criando estruturas poliméricas complexas. Mas sabem, através de tentativa e erro acumulados por gerações, que essa combinação específica criará uma fixação flexível o suficiente para absorver impactos violentos, mas rígida o bastante para transferir força com eficiência mortal. Quando a mistura está pronta, a aplicação se torna uma dança de precisão. Cada movimento é calculado, cada camada aplicada em sequência específica. Primeiro, uma base de adesivo puro, depois, as fibras organizadas em padrões que distribuem tensão. Finalmente, uma camada selante que protege contra a umidade. É tecnologia de ponta disfarçada de trabalho artesanal. A rede de inovação paleolítica. O mais impressionante é que essas tecnologias se espalharam através de redes complexas de conhecimento que rivalizam com qualquer sistema moderno de transferência tecnológica. Análises químicas de adesivos encontrados em sítios separados por milhares de quilômetros revelam não apenas fórmulas similares, mas adaptações regionais sofisticadas, versões locais que incorporam materiais disponíveis em cada ecossistema específico. Isso sugere que grupos distantes não apenas compartilhavam informações técnicas, mas mantinham sistemas de troca que podemos considerar os primeiros departamentos de P&D da humanidade. Era inovação aberta milhares de anos antes do conceito existir.
No sítio de Kafzeh, em Israel, arqueólogos encontraram evidências ainda mais intrigantes. Adesivos feitos com betume natural, um material que não existe localmente e que precisa ser aquecido a temperaturas específicas para ser trabalhável. Isso significa que há 90 mil anos, Homo sapiens já mantinha rotas comerciais especializadas para obter matérias-primas específicas para suas receitas de cola, como um fornecedor especializado atendendo a uma demanda técnica extremamente precisa. Mais fascinante ainda, análises isotópicas revelaram que esse betume vinha de depósitos distantes mais de 200 quilômetros. Alguém fazia viagens específicas para coletar esse material, ou existiam redes de troca que conectavam grupos através de territórios vastos. Era logística industrial em escala paleolítica. Patrick Schmidt, da Universidade de Tübingen, foi além das análises químicas e tentou recriar esses adesivos usando apenas tecnologias disponíveis na época. Seus experimentos revelaram que a produção exigia controle de temperatura dentro de margens de apenas alguns graus, tempo de cura cronometrado com precisão, e proporções específicas que variavam apenas alguns pontos percentuais. Um processo que demandava não apenas conhecimento técnico profundo, mas capacidade de transmitir instruções complexas através da linguagem. Evidência indireta de que nossos ancestrais já possuíam sistemas de comunicação sofisticados o suficiente para ensinar química aplicada. Os experimentos de Schmidt também revelaram outro aspecto fascinante. Esses adesivos paleolíticos frequentemente superavam em performance colas modernas básicas. Em testes de resistência, pontas fixadas com adesivos de 70 mil anos atrás permaneceram firmes, mesmo depois de impactos que soltariam pontas coladas com adesivos sintéticos simples. O impacto evolutivo da tecnologia adesiva. Essa revolução silenciosa dos adesivos teve consequências evolutivas profundas, que se estenderam muito além da simples fabricação de ferramentas. Armas mais eficientes significavam caças mais bem-sucedidas, o que permitia sustentar grupos maiores e mais estáveis. Grupos maiores podiam se especializar mais, liberando alguns indivíduos para se dedicar exclusivamente ao desenvolvimento tecnológico. Isso gerava ciclos de inovação cada vez mais acelerados, uma espiral positiva que separaria definitivamente Homo sapiens de outras espécies hominídeas. Mas havia também uma dimensão cognitiva crucial que pode ter sido ainda mais importante que os benefícios práticos imediatos. Criar adesivos multicomponentes exigia planejamento temporal complexo em múltiplas escalas. Era preciso antecipar quando determinadas plantas estariam no ponto ideal para a coleta de resinas, conhecimento sazonal. Processar materiais em sequência correta, respeitando tempos de secagem e cura, planejamento operacional. Armazenar componentes para uso futuro em condições adequadas, gestão de recursos. Esse tipo de pensamento sequencial, hierárquico e antecipado pode ter sido um dos motores principais da evolução de nossas capacidades cognitivas superiores. O neurocientista Dietrich Stout, da Emory University, usou neuroimaging para estudar o que acontece no cérebro quando pessoas fabricam ferramentas compostas usando técnicas paleolíticas. Seus resultados são reveladores. A fabricação de ferramentas compostas ativa simultaneamente redes neurais relacionadas à linguagem, planejamento abstrato, coordenação motora fina e memória de trabalho. É como um exercício completo para o cérebro, ativando praticamente todas as funções que consideramos distintivamente humanas. Em outras palavras, ao inventar a cola, nossos ancestrais estavam também esculpindo o cérebro moderno. Cada geração que dominava essas técnicas desenvolvia conexões neurais mais complexas, que eram transmitidas tanto culturalmente,
através do ensino, quanto geneticamente, através da seleção de indivíduos com maior capacidade cognitiva. Isso pode explicar por que a complexidade tecnológica humana explodiu tão rapidamente depois que essas técnicas se estabeleceram. Não era apenas acúmulo de conhecimento, era evolução direcionada do próprio substrato neural que torna o conhecimento possível. O legado pegajoso da genialidade primitiva. Quando observamos a trajetória de inovação que vai dos primeiros adesivos de ocre e resina até os polímeros sintéticos da 3M, vemos muito mais que uma linha contínua de desenvolvimento tecnológico. Vemos a mesma mente humana em ação, enfrentando desafios sempre crescentes, com criatividade e persistência que desafiam qualquer tentativa de sistematização. A mesma curiosidade que levava um Homo sapiens de 70 mil anos atrás a experimentar misturas de seiva com fibras vegetais é a que hoje leva engenheiros da 3M a desenvolver adesivos que funcionam no vácuo do espaço ou em temperaturas que vão de 50 °C a 200 °C. A mesma capacidade de ver potencial onde outros veem apenas materiais brutos. A mesma disposição para falhar centenas de vezes até encontrar a combinação certa. Mas talvez o paralelo mais impressionante seja na área de sustentabilidade. Hoje, enquanto a indústria química luta para desenvolver adesivos biodegradáveis que não prejudiquem o meio ambiente, descobrimos que nossos ancestrais paleolíticos já tinham resolvido esse problema há 70 mil anos. Seus adesivos eram 100% naturais, biodegradáveis e feitos com recursos renováveis locais. Era tecnologia limpa antes de precisarmos inventar o conceito. Isso não é nostalgia romântica, é reconhecimento de que a genialidade humana, quando trabalha em harmonia com limitações naturais, frequentemente encontra soluções mais elegantes que a abundância de recursos artificiais. Os Homo sapiens paleolíticos não tinham laboratórios climatizados ou espectrômetros de massa, mas tinham algo igualmente poderoso: a capacidade de observar padrões sutis, experimentar sem pressa e integrar conhecimento de múltiplas áreas de forma holística. Conclusão: a cola que uniu a humanidade. Talvez a maior ironia seja que esses primeiros engenheiros de materiais estavam literalmente colando nossa espécie ao futuro. Cada inovação adesiva representava uma pequena vitória contra a fragilidade, um passo em direção à complexidade tecnológica que nos definiria como espécie dominante do planeta. Mas mais que isso, eles estavam criando as bases cognitivas e culturais para tudo que viria depois. A paciência para experimentar, a precisão para repetir processos complexos, a capacidade de transmitir conhecimento técnico através de gerações, a confiança de que problemas aparentemente impossíveis podem ser resolvidos com criatividade e persistência. Hoje, quando abrimos uma embalagem selada com fita adesiva ou observamos um smartphone cujos componentes são unidos por dezenas de colas especializadas, estamos tocando os dedos nos mesmos impulsos criativos daqueles Homo sapiens que primeiro misturaram ocre com seiva em uma caverna africana. Estamos usando tecnologias que descendem diretamente daquelas primeiras experiências com materiais compostos. A 3M da Idade da Pedra não tinha shareholders nem relatórios trimestrais. Não tinha metas de lucro ou pressões de mercado, mas tinha algo que nenhuma corporação moderna conseguiu replicar completamente: a urgência pura da sobrevivência transformada em genialidade criativa, temperada com o tempo generoso de quem sabe que a próxima geração continuará o trabalho onde a atual parou. E essa herança, essa capacidade de ver soluções onde outros veem apenas problemas, de transformar limitações em oportunidades, de construir o extraordinário a partir do ordinário, continua grudada em nós, nas camadas mais profundas do que significa ser humano.
Se essa jornada pela química primitiva te fez repensar o que significa inovar, curta este vídeo e se inscreva no canal. Porque a história da humanidade está cheia de revoluções silenciosas que mudaram tudo, e muitas delas começaram com materiais simples, nas mãos de gênios que nem sabiam que eram gênios, mas que tinham algo muito mais valioso: a coragem de experimentar e a paciência de aperfeiçoar.